Que a paz permaneça em cada um que aqui está. No nosso coração não falte a paz, né, irmãos? Jesus disse que eu vos dou a minha paz. Ele dá a paz dele para nós. Jesus sendo perseguido, Jesus sendo até mesmo ameaçado de morte muitas vezes, mas nada disso abalava o coração dele, porque ele sabia que quem cuidava dele é o Pai, não é? Quem cuida de você, irmão? É o Pai. Então, para que ter medo, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós podemos ter um momento difícil, mas Ele é Deus provedor. Glória a Deus. Abra a palavra santa do Senhor no livro de Gálatas, no capítulo 3. Hoje nós vamos fazer uma oração de quebra de maldição. Amém? Glória a Deus. Amém. Gálatas capítulo 3. Quem achar, vai fazer a leitura juntamente comigo. A partir do verso 7. Gálatas 3, 7. Posso ler, irmãos? Quem não tem a Bíblia aí? Quem não tem, pega a carona com o irmão do lado que está com a Bíblia aberta. Mas não fique sem ler. Hoje nós vamos fazer algumas leituras. No verso 7 do capítulo 3 de Gálatas, irmãos, está escrito assim, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de quem, irmãos? Você é filho de Abraão. Diga, eu sou filho de Abraão. Aleluia. Você tem fé? Quem crê que Deus existe? Quem crê que milagres acontecem? Quem crê que a palavra de Deus é imutável e não foi feita para o homem, não foi por um homem, pela mão do homem, mas por Deus inspirado? Quem crê que a palavra de Deus é vida e paz? Aleluia! Agora preste atenção. Quando nós passamos a ter fé, orar, buscar Deus, crer em Deus, isso nos qualifica a ser filhos de Abraão. Amém? Então ele foi o pai. No sentido aí, quer dizer assim: tal pai, tal filho. Então, assim como o pai foi um homem que acreditou em algo que ele não viu, acreditou em Deus, quem também usa da fé está tendo a mesma atitude do pai Abraão. Então, consequentemente, ele se torna nosso pai na fé, o pai que nos ensina, dando o próprio exemplo. Aleluia, buscar um Deus invisível. Então diz a Bíblia, vamos ler. Hoje Deus vai te abençoar poderosamente aqui, irmão. Aleluia, preste atenção, porque o homem e a mulher de Deus vivem pela fé. Milagre acontece pela fé. As coisas sobrenaturais se manifestam pela fé. Sem fé não dá para agradar a Deus. E com a fé você vai mover montanhas. Então preste atenção, porque essa mensagem vai mexer diretamente com a sua fé. Aleluia. A sua fé vai funcionar. Diz a Bíblia. Ora, verso 8: tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho para quem? Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Preste atenção, louvado seja Deus, para sempre seja louvado. A palavra de Deus fala assim: Deus começou essa obra de abençoar com Abraão. O Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho significa boas novas. Então o Evangelho é a base do milagre. Então quando você ouve o Evangelho, ouve a palavra de Deus, começa então a criar uma base de sustentação para a manifestação dos milagres e a operação de Deus. E começou então Deus a agir assim. Esse é o procedimento. Primeiro Deus lança uma palavra, e a pessoa, se acreditar, então vai gerar fé, e essa fé Deus fará com que ela seja abençoada por essa fé. Agora, aquele que nada ouve não tem fé. Então
não vai ter respostas de Deus. E Deus começou esse trabalho de pregação com Abraão, e até hoje perdura. Todo lugar que prega o Evangelho é dessa forma que Deus age. É neste lugar que o Evangelho é anunciado que Deus opera sobre a fé do povo. Então você pode chegar na igreja sem fé de nada, sem acreditar em nada, sem uma esperança no coração, mas você senta e ouve o Evangelho. Esse Evangelho vai criar na sua consciência, no seu coração, uma grande convicção de que Deus pode fazer algo por você. Quem acredita que Deus cura? Quem acredita que Deus prospera? Quem acredita que Deus voltará para nos resgatar e levar pelos seus santos? Aleluia! Então Deus começou com o crente Abraão, começou com o primeiro homem. Quem foi o primeiro a ser abençoado por Deus? Abraão. Consequentemente, todos que fizerem o mesmo que o crente Abraão fez, todos fizeram a mesma coisa, der crédito ao Evangelho, todos eles também serão benditos. Deus disse: pela sua atitude, Abraão, pela forma como você creu, eu operei, assim benditos serão todas as famílias da terra. Eu vou abençoar todas as gerações, não importa quando vai nascer, mas se a pessoa tiver a mesma atitude que você teve, Abraão, eu vou abençoar essa pessoa, assim como abençoei você. Então, irmãos amados, não tem segredo. O milagre começa quando você passa a ouvir. Aleluia! E quem está disposto a ouvir aquilo? Ao ouvir, já está começando o milagre na tua vida, irmão. Então, a hora que você entrou aqui na igreja e a hora que começou as palavras de Deus entrar em você, o seu milagre já está sendo gerado dentro de você aí. E é dessa forma que Deus faz. Aleluia! E diz a Bíblia o seguinte, no verso 9: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Diga: a minha fé vai me abençoar, a minha fé vai me honrar, a minha fé abrirá portas, a minha fé me dará um futuro. Quem crê nisso, irmãos? Aleluia! É a fé. E a Bíblia diz o seguinte: a fé, ela é contraposta à maldição. Há uma maldição, todo mundo nasce já na dificuldade. Aprenda, nós já nascemos no negativo, já nascemos condenados para morrer, já nascemos com tendência para ter doença, já nascemos, irmão, com a coisa difícil. A Bíblia diz assim: todo que está debaixo da lei, todos que estão ali na lei, eles estão debaixo de maldição. Então a pessoa, ela nasce amaldiçoada. Todo ser humano que nasce, já nasce amaldiçoado. A vida de quem nasce não é boa, tanto que ele já nasce chorando no neném, né? Mas, irmãos, a vida de quem nasce está debaixo de maldição. Agora, o que eu tenho que fazer? Continuo vivendo na vida amaldiçoada? Porque tem gente que acha que tudo está tudo, Deus dará. O mundo faz, quem quer faz o que quer. E não entende que ele tem que, em algum momento da vida dele, ele tem que se levantar contra as maldições que são congênitas, maldições que nascem já em nós. Então, irmãos, nós já nascemos jogados no meio do oceano. Você vai nadando pela fé, vai nadando até quebrar a maldição e chegar na areia, e aí passa a viver de verdade. Então eu e você já nascemos debaixo de uma nuvem negra, assim qualquer ser humano. E o que nós temos que fazer? Lutar contra, sim ou não, igreja? Então há uma tendência de piorar. Sempre a tendência natural das coisas é piorar. Quando você não usa a sua fé, aí, como diz a Bíblia, nós estamos sendo inclinados para o mal.
Uma pessoa que não ora, que não busca, que não ouve o Evangelho, que não tem fé, ela está já, por natureza, por tendência, já está sendo inclinada para o problema, para a desgraça, para as lutas. Então nós estamos sempre lutando para permanecer de pé. O justo, se ele não tiver fé, ele não vive, ele morre. Então o homem e a mulher de Deus têm que lutar constantemente contra as maldições. Quem está me entendendo? Porque a tendência natural do mundo é desgraça, é problema, é dificuldade. Mas quem tem fé vai passar a viver. Vai viver por quê? Porque ele vai ter fé. E essa fé vem pelo ouvir o Evangelho. Deus vai passar a operar na tua vida a partir de você passar a ouvir o Evangelho. Diga amém. Então, eu não sei quais são as maldições que nos acometem, ou que já está na tua vida, uma maldição hereditária, mas ela tem que ser quebrada, tem que ser enfrentada. E diz a Bíblia que se o homem quiser, olha só, pela lei, se ele quiser vencer as maldições, pela lei só em práticas boas, ele não vence. Uma maldição está escrito aqui, uma maldição, verso 10, está escrito assim, ó, todo aquele, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, né? Porque está escrito, maldito todo aquele que permanecer em todas as coisas que são escritas no livro da lei, para fazê-las. Então, uma pessoa, preste atenção nisso, irmãos, ela pode ser boazinha de coração, isso não quebra a maldição. Uma pessoa pode ser honesta, isso não quebra a maldição. Como que se quebra uma maldição? Como se quebra uma maldição? Quebra pela fé, ouvindo o Evangelho. Quem não ouve o Evangelho, quem não tem a mesma atitude de Abraão, ele está vivendo num curso natural da vida, que é maldição, mal em ação. Os demônios estão agindo. Então a Bíblia fala o seguinte: nós devemos ir contra essa maré maligna, nós devemos combater. Verso 11 diz assim: e é evidente que pela lei ninguém será justificado. Diga, fazer coisa boa não me livra de maldição. Amém, irmãos? Fazer coisa boa só, dar esmola para mendigo, ajudar sua mãe, seu pai, não quebra a maldição. Vamos ouvir como se quebra a maldição. Vamos olhar para o verso 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Quem quer a vida abundante? Diga amém. Eu quero, você quer? A vida e não a maldição. Amém? Então a Bíblia diz assim: vamos ver quem vai viver a vida? Ou quem vai viver a vida debaixo de maldição? Vamos ver. Aí ele começa a explicar. Cristo. Repita isso. Cristo. Quem? Quem é esse? Cristo. Fez o quê? Nos resgatou da maldição da lei. Quem tem Cristo pode ser liberto. Quem não tem Cristo viverá debaixo de maldição. Por mais que seja bonzinho, por mais que seja amiguinho, porque não tem efeito. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Aleluia! Diga graças a Deus. Irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora,
as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Diga: Cristo. Somente Cristo pode me livrar. Amém? Então presta atenção. Quando Cristo quebra a maldição, Cristo quebra a maldição, morrendo por nós, maldito daquele pendurado no madeiro. Então, as promessas de alguém, ou a herança de alguém, só pode passar quando uma pessoa morre. Jesus morreu para que as bênçãos passassem para nós. Sim ou não? Então presta atenção. O crente, quando aceita Cristo, ele já é ricamente abençoado, ele já é totalmente curado. Esse crente já recebe tudo assim de bobejada? Não, mas ele recebe uma arma poderosa, que é o próprio Cristo, para ir desfazendo as maldições. Conforme você vai conhecendo a verdade, que é o próprio Cristo, ela vai te libertando. Então é um processo que nós temos enfrentado na igreja. Cada culto que você ouve o Evangelho, cada mensagem que você ouve, e você passa a compreender o que Cristo fez, cada culto é uma libertação, é uma transformação, é tirado daquela maldição e ele desce, em lugar da maldição, desce o que? A bênção de Abraão. Bênção essa que está escrito ali, que foi dada para ele e para a posteridade dele, ou seja, para os que vêm após ele, os filhos, netos, bisnetos e a descendência, não aos povos, mas somente Deus abençoou a família de Abraão. A única coisa que faz você ser abençoado é a fé, e a fé de Abraão. Deus abençoou esse homem, Abraão, começou com ele, e ela vem passando de pessoa a pessoa que ouve o Evangelho, e diz a Bíblia que conforme você vai conhecer o Evangelho, essas maldições vão ser tiradas, e em contrapartida vem a bênção de Abraão. Então, irmãos, toda vez que você quebra uma maldição, aquele espaço é substituído por uma bênção de Abraão. Diga amém. Agora, é impossível você colocar a bênção de Abraão sem antes livrar-se do espaço ocupado pela maldição. Então, entenda, nós já nascemos com o kit completo de maldição, está carregando a mochila lotada de maldição. Não tem como você colocar a mochila da maldição e a mochila da bênção de Abraão. Não, você só tem uma mochila, é só uma posteridade. Você precisa tirar a maldição para acrescentar uma bênção. Então, cada maldição que você quebra na tua vida é uma bênção que desce. Diga aleluia. Então, o crente que não passa por libertação dificilmente será abençoado. Um crente que não desliga uma maldição não tem como ligar uma bênção de Abraão. Quem está entendendo isso? Então, nós já nascemos com o pacote cheio de maldição. Então, hoje eu e você temos que lutar contra as maldições. As maldições, tanto que é que as maldições devem ser combatidas, que o alto investimento de Deus chegou a mim e a você. Cristo morreu para nos livrar das maldições. A morte de Cristo é a garantia de que eu vou ser abençoado. Eu tenho certeza que nós seremos abençoados, irmãos, porque Deus pagou caro para transformar a maldição em bênção. O próprio Cristo morreu, aleluia. Então quem tem Cristo consegue transformar doença em saúde. Quem tem Cristo transforma a miséria em riqueza. Quem tem Cristo, irmão, transforma a tristeza em alegria. Quem tem Cristo transforma a maldição da morte eterna para a vida eterna com Deus. Só Cristo pode transformar. Você entende isso? E é pela fé. Eu acredito que Deus pode. Você acredita que Deus pode mudar a tua vida, irmão? Você pode dizer, você pode nascer, irmão, cheio de doença. Você pode nascer na família mais pobre da terra. Mas se Cristo está na tua vida, aleluia, tudo poderá ser mudado.
Deus, Ele não vai dar uma bênção nova, como está escrito aqui. Deus deu só para um homem a bênção. Deus deu a bênção só para um homem, Abraão. E essa bênção não vai vir outra. Ela vem, passando de geração em geração. Por isso que é chamado na Bíblia o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que abençoa a geração desse homem. Então eu e você, nós só somos abençoados porque nós estamos participando da fé. Se você não participar da fé, você não é filho de Abraão. Mas quando eu tenho fé, eu sou filho de Abraão. Então eu recebo a bênção dele e vem para mim. Quando a bênção de Abraão chega em mim, aleluia, as maldições começam a ser eliminadas. Quem está entendendo? Aquilo que Deus deu para Abraão tem que estar na tua vida. E só vem por intermédio da pregação do Evangelho. Quando você ouve, por isso o diabo quer fazer de tudo para que a gente não ouça o Evangelho. Porque o Evangelho é o instrumento de Deus que traz aquela bênção que foi dada para Abraão, passa por Cristo, Cristo purifica as maldições e chega até nós. Amém? Quem está entendendo isso, irmãos? Então o crente tem que lutar contra o pecado, o crente tem que lutar contra as maldições. Um cristão que não busca quebrar as maldições em Cristo, ele ainda tem que vivê-las. Mas toda maldição tem jeito, diga amém. Vamos quebrar todas as maldições, porque Cristo já morreu. Aleluia. Ele já morreu. Agora depende da nossa fé. Cristo já fez de tudo para a gente ser abençoado. A Bíblia diz que o que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele carregou a maldição, maldito quem fosse pendurado. Ele falou, eu pago agora. Mas agora, como eu vou abençoar esse povo? Eu morri, eu entreguei, o meu testamento está aí. O meu testamento depois de morto agora vale. Está escrito aqui. As promessas foram feitas, verso 15. Irmãos, como o homem fala, se o testamento do homem for confirmado, ninguém anula e nele acrescenta alguma coisa. Diga glória a Deus. Sabe o que isso quer dizer? Quando alguém morre, ninguém pode mais rabiscar lá. Se ele escreveu o testamento, estou deixando a casa para o Miqueias, o Nicolas, estou deixando o avião para o Eric, aleluia, estou deixando a fazenda para o irmão Carlos, glória a Deus. Aí vai lá e escreve isso, estou deixando o frigorífico inteiro com todos os milhões na Camara, aleluia. Aí, morri, quem que vai mudar esse negócio? Ninguém muda, já foi escrito. Então quer dizer o quê? Deus já escreveu a sua vitória, e Ele morreu para garantir que o que Ele falou vai acontecer. Ele vai tirar as maldições da tua vida para que a bênção de Abraão chegue até você. Ninguém vai anular isso. Demônio nenhum vai anular a sua bênção. Nenhum mal vai dominar. Se você tiver fé, você derruba qualquer coisa. Quem está entendendo? Isso não vai mudar. Jesus quer ver a igreja abençoada. Mas o diabo, sabendo que a única coisa que nós precisamos ter é ouvido para que a fé cresça, porque a fé é que nos valida a ser filho de Abraão. A fé que vem pelo Evangelho, pela pregação, nos valida a ser filho de Abraão. Então, se eu sou filho, essa bênção vem para mim, porque é uma herança. Deus disse: eu serei bendito, você será bendito. Quem entende isso? Agora vamos entender mais essa bênção. E ninguém vai anular isso na tua vida, irmão. Ninguém vai anular a bênção de Deus na tua vida. Eu e você, desde o primeiro dia que passamos a ouvir o Evangelho, aleluia, desde o primeiro dia que sentamos e ouvimos alguém falar da Bíblia Sagrada, das boas novas da salvação, as boas novas do poder de Deus, as boas novas, irmão, do céu. Quando nós paramos a sentar, a ouvir, começou um processo
processo crescente na tua vida que não anulará e que em nome de Jesus a cada dia você vai ser mais abençoado. Menos maldição, mais bênçãos de Deus. Tudo depende da tua fé. Por isso que o diabo quer mexer na fé. Porque sem fé você não alcança não. Vamos entender a bênção e a maldição. Gênesis, abra a Bíblia Sagrada. Gênesis, aleluia, 12. Vamos entender a bênção. Aleluia. Gênesis 12. Quem quer a bênção de Abraão, irmãos? Jesus morreu na cruz para garantir que essa bênção viesse para a tua vida. Oh, glória. Põe a mão na sua cabeça aí. Diga, eu recebo a bênção de Abraão. Diga, Abraão é meu pai. Amém? Abraão é o que? O seu? É seu pai. Assim como ele fez, o filho faz. Abraão creu no Evangelho e foi imputado por justiça para ele por causa disso. No capítulo 12, no verso 1, está escrito assim: olha só, Deus chama Abraão, ele faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão, né? Sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E abençoar-te-ei, e far-te-ei uma grande nação, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma Deus. Aleluia. Olha aí, ó, agora só. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aí agora a promessa: e em ti, né, vindo de ti, serão benditas todas as famílias da terra. Quem aqui, aleluia, tem uma família? Você vem de uma família? Você constituiu família? Quer constituir uma família? Você precisa da bênção de Deus para que essa família seja honrada. Para você manter a tua família, você precisa da bênção de Abraão. Quando vê a família dissolvendo, quando vê a família se destruindo, só briga dentro dessa família, é porque falta o quê? A bênção de quem? A bênção de Abraão. Mas como que a bênção entra? Como que a bênção entra para que essa família seja próspera? Tem que arrancar a maldição. Arranca a maldição que a bênção chega. Jesus arrancou a maldição, se fez maldito para que a bênção chegasse. Então a primeira coisa que o crente tem que fazer, a primeira coisa para alguém ser abençoado, primeiro tem que limpar o terreno, primeiro tem que limpar o copo, primeiro tem que limpar a mão, primeiro tem que limpar o pé, primeiro tem que limpar os olhos, primeiro tem que limpar a mente, primeiro tem que limpar o coração, para depois vir a bênção. E tem gente que quer a bênção de Deus sem antes se lavar. Tem gente que quer a bênção de Deus sem antes expulsar o cabelo. Tem que repreender o mal, irmãos. Sim ou não? Jesus repreendeu o mal, fez o sacrifício de si próprio para que a bênção chegasse. Por quê? A maldição é a barreira, ela que traz o impedimento. E Deus falou: essa bênção é essa, a bênção é essa. Eu abençoo você, consequentemente vou abençoar meu filho, meu neto, meu bisneto. Tua família inteira vai ser abençoada por sua casa. Eu te digo, irmão, aleluia, você lá na tua casa pode ninguém ainda ser crente, mas você é a bênção de Deus lá. E eles vão ser abençoados por sua causa. Deus vai abençoar eles. Aleluia. Porque um dia eles vão se converter. No nome de Jesus. E olha, Deus prometeu coisas para eles. Disse assim: ó, eu vou te multiplicar, eu vou te engrandecer. Então, a Bíblia diz que ninguém vai anular isso. A bênção de Abraão é de engrandecimento. A bênção de Abraão é de multiplicação. É isso que tem que acontecer na tua vida de forma natural. Sim ou não? Sim. Você crê? E uma coisa bonita, Deus falou assim: eu abençoo e protejo você. Eu multiplico e protejo você. E vou fazer uma coisa:
vou te guardar para mim. Que quem abençoar você, quem fizer qualquer coisa boa para você, eu faço coisa boa para essa pessoa. Mas se alguém se meter no teu caminho e te prejudicar, te amaldiçoar, eu também amaldiçoo essa pessoa. Ele diz, verso 2: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma. Diga, eu sou uma bênção. Diga, a minha vida é uma bênção. Diga, a minha família é uma bênção. Glória a Deus. Você é uma bênção. Tua saúde é uma bênção, tuas finanças é uma bênção. A bênção de Deus, ela não vai estar só em um lugar, ela vai estar o todo será uma bênção. Não vai ter uma área que você vai falar, não, desse lá tem maldição, né, irmão? É tudo bênção. Alguém vai falar para você, fala assim, mas não é totalmente assim, não. Não, tudo vai ser uma bênção. Você será uma bênção. Aleluia. Diga, eu sou uma bênção. Na totalidade. Eu sou o quê? Você é uma bênção. Quem é uma bênção aqui, irmãos? Você é uma bênção. Você é a bênção de Deus na tua casa. Você é a bênção de Deus no trabalho. Você é a bênção. Você é a bênção. Olha para a sua esposa e fala assim, ó, você gosta de mim? Fala, gosta da bênção então. Dá um beijo na bênção, olha, beijo a bênção, Maria. Olha para o irmão que está do seu lado, fala assim, ó, quer pegar na bênção aí? Dá a mão aí. Pega na bênção aí. Pega na bênção aí. Aleluia, irmão. Dá a mão aí para ele, pega na bênção aqui, ó. Aqui, ó, eu sou a bênção. É isso aí, irmão. Você é tão bênção que tudo que vai estar na tua vida vai ser abençoado. E eu digo uma coisa, até a tua sombra, que não custa nada, vai passar e ela é abençoada, só porque é tua sombra. Só porque é tua. Você crê nisso? Até a tua sombra, irmão. Até a tua sombra é bênção. Aleluia. Quando a tua mulher fizer carinho na tua cabeça, irmã, o teu marido fizer carinho na tua cabeça, ele vai ser abençoado por fazer carinho em você. O dia que a tua esposa te der um beijo, ela não sabe, mas ela vai ser abençoada por aquele beijo. Quando alguém chegar assim e abraçar você, não, irmão, essa pessoa nem sabe, ela já está sendo abençoada, só quer abraçar você, porque você é a bênção. Não sei se você entendeu isso, irmão. Você é a bênção. E Deus falou, ó, você é tão abençoado que quem puser a mão, fizer qualquer coisa para você, ele é abençoado. Mas se alguém te tocar de forma diferente, eu amaldiçoo essa pessoa. Porque você é a minha bênção. Diz aqui, verso 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Irmãos, Deus tem muita coisa para fazer para mim e para você. Só que eu digo uma coisa: Deus prometeu para Abraão, porque você tem fé, você deu ouvidos ao Evangelho que eu te preguei para você creu, né? Tanto que é que eu pedi para você mudar. Diga assim: crer no Evangelho é fácil. Fala para o Senhor: crer no Evangelho é fácil. É facinho. O difícil é você obedecer ao Evangelho. Crer no Evangelho é fácil. Deus falou para Abraão: Abraão, sai da onde? Da tua terra, sai da tua casa. Eu vou te abençoar, eu vou te honrar. Então Deus, Ele falou, e ele acreditou que Deus tinha coisa melhor para ele. E ele obedeceu, ele renunciou à terra do pai dele. E ele, ao se livrar, ao se desprender e ir para um lugar que nem ele sabia, ele creu, obedeceu, e Deus falou: agora eu te abençoo. Muitas vezes nós ouvimos o Evangelho, mas nós não quebramos as maldições. Nós ouvimos o Evangelho e Deus fala: larga o ídolo, sai da terra do teu pai é fabricante de ídolo, sai daí, abandona a idolatria. E tem gente que ouve que Deus vai abençoar, mas ele não larga a idolatria. Larga esse pecado.
e a pessoa não larga o pecado. Abandona esse negócio aí, muda de vida, vem para a minha dependência. Aí a pessoa acha que vai ser abençoada. Ah, mas eu vou na igreja, eu sento, eu ouço. Ouvir, como Jesus disse, ouvir não garante que você vai ficar de pé diante das tempestades da vida, porque muitos ouvem e não praticam, e será semelhante a uma pessoa que edificou a casa na areia. Mas aquele que ouve, pratica, construiu aonde, irmãos? Na rocha. Luta vem para todo mundo, mas o que garante que você ficar de pé e a tua casa de pé é quem está em Cristo. É aquele que ouve e pratica. Abraão creu e praticou. Creu ao ponto de abandonar sua casa. E aí, a partir que ele se desligou do passado, Deus garantiu um futuro para ele. Então, as maldições, normalmente moram no passado da gente. Tá, irmãos? As maldições moram onde? No passado. Então, a pessoa que não se desliga do passado, como que é se desligar do passado? Desligar do passado é você não fazer as mesmas coisas erradas que você fazia antes. Você então está se desligando do passado. E toda vez que você se desliga do passado e foca no futuro, Deus garante que Ele vai te abençoar. O passado de muitos de nós é sujo, e você precisa pedir perdão pelo passado. Quem está entendendo isso? E nós temos que pedir perdão, livrar da maldição, para que dê espaço para a bênção. E qual é essa bênção? Multiplicação, engrandecimento e família honrada por Deus. Proteção divina, de que tudo que você fizer, Deus vai proteger. Tudo que você conquistar, Deus vai guardar. Tanto que há um exemplo aqui, vamos para a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, no verso 12, no verso 10, olha o que está escrito aqui, ó. E havia uma coisa aqui de maldição. Veja a maldição de Deus, quando Abraão passou por uma luta familiar. Havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que chegando ele, aleluia, a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que é mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti, te guardarão em vida. Dize e peço que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E acontecendo que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-se diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem a Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas e vacas, jumentos, servos, jumentos, camelos. O que está escrito aí no verso 17? Feriu, pois, o Senhor quem? Faraó com grande praga, e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou Faraó a Abraão e disse: que é isso que fizeste? Por que me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: é minha irmã? De maneira que a havera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis que aqui tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. Preste atenção, veja aí, a bênção de Abraão. A bênção de Abraão é isso que Deus oferece para mim e para você. O diabo quis pôr a mão na família de Abraão, na esposa de Abraão. O diabo queria fazer com que Abraão perdesse a multiplicação e a bênção não chegasse até nós. Olha aí, o diabo, já sabendo que a bênção seria entregue a todos os filhos que nascessem de Abraão, então o diabo vai e sequestra a mulher de Abraão. Então o diabo, ele
sabe que um crente está vindo ouvir o Evangelho, como ele sabe que um cristão está praticando a palavra de Deus, ele já começa a fazer o fundanga toda na tua casa. Ele começa a criar situações para você se dividir, se dispersar e sair fora do projeto de Deus. Por isso, irmão, eu digo uma coisa: louvado seja Deus. Por mais que o diabo tentou contra a vida de Abraão, Deus foi lá e pôs a mão. E Deus falou assim: não, Faraó, tira a tua mão suja daí. Por quê? Você não vai pedir a minha bênção ser roubada na vida dele. Você não vai pedir a minha bênção não funcionar. Você não vai pedir, não. A minha bênção vai funcionar. A minha bênção vai alcançar ele. E na mesma hora Deus põe a mão no coração daquele Faraó, e ele descobre que a mulher de Abraão, aquela moça que eles falavam que eram irmãos, era a esposa, ela era casada. E ele devolveu. Mas Abraão, prenda, irmãos, Abraão ficou sem ela alguns dias. Abraão ficou meio preocupado, triste. Ele falou: nossa, Deus me tirou lá da minha terra, lá das coisas boas. Agora eu estou seguindo aqui o Evangelho, a vontade dele. Já aí perdi minha mulher. Perdi minha mulher. Minha mulher está lá com o Faraó. Que bênção que é essa? Tem bênção nenhuma. Que bênção que Deus falou que ia acontecer. Irmãos, Deus gosta tanto de você que Ele não desiste de você mesmo quando você nega Ele. Ele não desiste de você mesmo quando você faz coisa errada. Porque Abraão mentiu. Falou que a esposa dele era irmã dele. E mesmo ele deu uma brecha terrível de mentir. Estava perdendo a bênção de Deus na vida dele. Perdendo aquela coisa bonita de multiplicar, de engrandecer. Ele está com a coisa linda que Deus falou. Estava perdendo tudo já. Mas Deus, aleluia, tinha um plano. E mesmo que a gente estrague muita coisa, o que vale mais é o plano de Deus. Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um plano de exaltar você, jovem. Por isso que Ele não desiste de você. E Deus tem corrigido muito dos nossos traços errados, das nossas rotas falsas, as nossas rotas que Deus tem sido bom. E nós devemos agradecer a Ele, porque o plano que Ele tem na tua vida vai acontecer. Aquilo que Deus escreveu sobre a tua vida vai acontecer. Diga amém. Você crê? Sim ou não? Mas tem luta, né, não tem? Tem ou não tem luta, irmão? Tem. Porque a partir que você passou a crer, irmão, o diabo põe a mão lá dentro da casa da gente. Ele põe a mãozinha dele para dividir o casal. E isso não foi uma vez. Não foi uma vez. Vamos ver outra ocasião aqui. Ó, no verso 13, no capítulo 13, Deus restaurou a família de Abraão. Diga, Deus restaurou a família de Abraão. O que é a bênção de Abraão? O que é a bênção de Abraão? Tolerância da parte de Deus. Isso é bênção. Bênção de Abraão. Tolerância da parte de Deus. Reestruturação da vontade de Deus. Isso é a bênção de Abraão. Deus preservou o casamento. Isso é bênção de Abraão. Isso tem que acontecer na minha e na tua vida. Deus livrou do faraó, do diabo. Diga bem, obrigado. Obrigado, né, irmãos? Isso é bênção de Abraão. Quem tem Cristo está livre da mão do diabo, aleluia. Mesmo que o casamento passe por um momento difícil, Deus restaura, faz coisa linda, aleluia. Mesmo que o diabo entre por um caminho por certo, ele sai. Deus toma a frente depois que a gente erra. A gente solta, muitas vezes a gente solta, faz tudo errado. Cobra, soltou, vai lá, mulher, vai, meu Deus do céu. Importante eu estar bom, é importante eu estar vivo. Você não está me querendo saber, vai lá e vai, come lá na casa do milagre. Não sei se vai ficar sabendo ou não, o importante é eu estar vivo. Nós, irmão, somos sempre assim direto. E não é importante eu. Se eu estou bom, o resto, né? Deixa lá. Mas Deus vê que a gente muitas vezes é egoísta, que nós somos, irmão, fraco de atitude. Deus sabe, mas Ele vai lá e conserta. Consertou toda a parafernália que o próprio Abraão fez de errado. Aleluia!
Deus tem consertado muita coisa errada que não temos feito, moço. Deus tem consertado muita coisa errada. Eu e você era para estar agora debaixo de 7 palmos debaixo da terra, irmãos. Mas Deus tem um plano. E Ele começou e não vai desistir de você. Aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. E você vai terminar os seus dias muito abençoado. Os seus filhos e teus netos vai falar: glória a Deus, eu tive um bom pai, eu tive uma boa mãe, eu tive um vô maravilhoso. Você vai ser a bênção para muitos deles. Você crê nisso? Jesus morreu para você viver isso. E olha só o que diz a Bíblia mais. Olha agora na parte das finanças. Ó a bênção de Deus para Abraão. No verso 1. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo que tinha com ele Ló. E ia Abraão, como? Muito o quê? Rico em gado, em prata e em ouro. Está vendo? Depois que passa pela luta do casamento, vem o dinheiro. Deus abençoe, dá dinheiro. Nossa maior luta é no casamento, irmãos. Estrutura esse negócio aí, essa obra linda de Deus. E depois começa a entrar dinheiro. Deus, Ele quer te dar dinheiro. Deus, Ele quer que as coisinhas que você tem multiplique. Sim ou não, igreja? Essa é a bênção de Abraão. Se você tem essa bênção de Abraão, você vai contar essa mesma história. Às vezes o crente fala assim: ah, pastor, nem quero falar de como é meu casamento, como é minha família. Esquenta não, irmão. Já passei por muito vento também. Mas o importante é a gente estar de pé. E o crente passa, irmão. Passa por vento que você fala: agora acabou. Agora Sara está lá na casa do faraó. Mas Deus restaura. Aleluia! Deus vai restaurar a tua família primeiro. Depois que Ele restaurar a tua família, vai começar a entrar dinheiro bom. Vai começar a multiplicar. Quem crê na bênção de Abraão? Agora diz aqui no verso 17, capítulo 17. Quem aqui, vamos ser sinceros, quem aqui já pecou o mesmo pecado mais de uma vez? Ó, vamos olhar a história de Abraão, né? Abraão obedecendo a Deus, passa por um problema familiar, quase perde a mulher. Deus restaura a mulher, dá condição financeira. E aí Abraão, no verso 1 do capítulo 17, olha o que está escrito aí: sendo Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Por que Deus falou isso para ele? Porque ele já estava longe, fraco, desanimado, imperfeito. Vendo? Então, irmãos, não se espante quando você vê imperfeições na tua vida, mas Deus manda você buscar a perfeição. Não se acomode se você vê um defeito na tua vida. E Deus falou: Abraão, você está velhinho, você está esculachando, né? Rapaz, você está agora com 99 anos esculachando. Vamos parar com isso aí? Anda na minha presença, rapaz. Você nem anda mais na minha presença. Daí, te abençoei até agora. E você, cheio de imperfeições. Vou pedir uma coisa para você: anda na minha presença, volta a buscar a minha face e procure ser perfeito, rapaz. Fala para o seu irmão: anda na presença de Deus e se aperfeiçoa. Sim ou não? Então, crente que Deus tem plano, um crente que Deus tem vitória para ele, tem que buscar aperfeiçoar, soltar das maldições, das coisas erradas. Ele tem que começar a buscar mais, andar na presença de Deus, irmãos, para que a bênção funcione. Deus estava falando para Abraão, presta atenção. Deus estava olhando para Abraão e ficava assim: mas quando é que ele vai orar? Quando é que ele vai buscar? Olha lá, de novo, você vai coisa errada. Olha lá, de novo. Aí Deus falou assim: bom, eu tenho que operar na vida dele. Já está velho. Já. Então tem que ir lá. Porque não vai dar tempo. Se eu corrigir agora, não vai dar tempo de acontecer.
abençoar ele, já que eu quero honrar ele mesmo, eu acho que ele já até perdeu a fé. Ele já até desanimou de tudo que eu falei de bonito para ele. Mas deixa eu ir lá fortalecer a ideia na cabeça dele. E diz a Bíblia que Deus apareceu para Abraão. Deus chega e fala: Abraão, amigo, vamos corrigir as coisas aqui? Para eu poder fazer os milagres que eu falei que eu ia fazer? Vamos corrigir? Vamos acertar as coisas? Porque a fé dele já estava lá embaixo. Então, não espante quando você vê a tua fé desmoronar. Isso acontece até com os melhores. Até com Abraão aconteceu. Mas Deus tem um plano. Deus tem um plano na tua vida, irmão? Tem ou não tem? Deus é tolerante. Deus é misericordioso. Deus aparece para Abraão e fala: Abraão, ó, ser perfeito. Verso 2: E porei o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Aleluia! Deus falou para ele: ó, vamos fazer um conserto agora de novo? Eu ainda vou te abençoar. Eu vou te abençoar, mas corrija aí. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu conserto contigo e será o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu conserto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti. Diga: estabelecerá o Senhor um conserto comigo e com os meus parentes. Amém? Ó, presta atenção, olha para cá. Deus falou assim: ó, eu vou te abençoar. Aí Abraão viveu a bênção de Deus. Passou, depois que Deus abençoou, ele falou: vou te abençoar. O diabo já foi no casamento dele, já foi lá querer fazer desgraça. Deus vai lá e conserta. Aí ele ficou rico, mas só ele rico. Tanto que Ló quis um pouquinho da riqueza e não deu certo. Agora, passado anos, Deus fala para ele: bom, vamos fazer um concerto de novo? Agora eu quero te dar uma bênção maior do que aquela primeira. Aquela eu falei que eu ia te abençoar. Agora essa eu vou te abençoar grandissimamente. Eu vou te dar uma bênção muito grande. Mas ele podia falar: mas Senhor, eu já tenho bênção. Não, eu vou dar bênção para você e para todas as nações. Vai nascer rei de você, vai nascer nações de você. Eu vou dar uma bênção tão grande que vai alcançar todas as pessoas em gerações e gerações, e gerações e gerações vão ser abençoadas por você. Você quer que eu aumente a sua bênção? Você quer que eu dê uma coisa maior para você? Não só para você, o teu futuro, teus netos, quiser, essa bênção é muito grande. Você vai ser pai de nação. E diz assim, verso 7: E estabelecerei meu concerto entre mim e ti, a tua semente depois de ti, e em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Diga: sou eu. Diga: essa bênção veio para mim. Amém? E te darei a ti e a tua semente. Diga: sou eu. Nós somos a semente, sim ou não, irmãos? Deus falou: eu abençoei você e todos depois que vierem depois de você. Aleluia. Te darei a ti as sementes depois de ti, a terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Aleluia. Deus falou assim: eu vou te dar bênçãos eternas. Não só bênção aqui na terra, mas eu vou te dar uma bênção eterna no céu. Então, irmãos, Deus prometeu a bênção de Abraão,
me dá proteção, misericórdia de Deus. Deus torna-se tolerante, Deus corrige meus traços errados, Deus corrige a minha falta de fé, Deus multiplica, engrandece, traz dinheiro, multiplica os bens, estrutura a família, e ainda de tudo que Deus dá para a gente na terra, Ele dá o melhor, uma vida eterna no céu, a Canaã celestial. Aleluia! Deus vai abençoar eu e você, e quando nós sairmos daqui, nós entramos na Canaã lá. Essa é a bênção de Abraão. Quem entende isso? Entende mesmo? Agora, para mim encerrar e fazer uma oração aqui, vai um pouquinho mais para frente. 20. Diga assim: depois das promessas, vem as lutas. Depois das promessas vem o quê? O que, irmãos? Abraão, Deus prometeu coisa boa, sim ou não? Aí Abraão fez coisa errada, teve Deus que tirar a maldição para chegar à bênção. Agora Deus promete para ele de novo, coisa boa. E o que vai acontecer? De novo o diabo. Vamos ver o diabo de novo? Não, né? Está amarrado, não. Na história aqui. Vamos ver o diabo aqui na história. E partiu Abraão dali para a terra do sul, habitou em Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou quem? Abimeleque, rei de Gerar, e tomou de novo quem, irmãos? O que o diabo pegou de novo a mulher de Abraão? Pegou de novo. Olha lá, irmãos, quando a luta está grande na tua casa, é porque tem bênção perto, irmão. Você não entende essas coisas? Glória a Deus. E tem gente, mas tem uma batalha. Crente. É desse jeito. Porque, parece que não entende. Entende aí, gente? E a Bíblia diz que o Abimeleque pegou a mulher do Abraão. Terrível como um parente da gente endemoniado, irmãos. Coisa. E Deus, porém, olha Deus para consertar, né? Aleluia. E Deus, verso 3: porém veio Abimeleque em sonho de noite e disse: eis que morto és, por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão. Em sinceridade do coração, em pureza das minhas mãos, tenho feito isso. E disse-lhe Deus em sonho: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu tenho lhe impedido de pecar contra mim, por isso que não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, diz aí, porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerá tu e tudo quanto é teu. Olha que Deus maravilhoso. Olha o que é a bênção de Abraão, irmãos. Abraão de novo perdeu a mulher, mentiu. Perdeu a mulher. Minha mulher, Deus maravilhoso, tantas promessas bonitas. Perdi minha mulher de novo. E Deus vai lá e acorda o cara de noite. Foi um sonho. No Abimeleque não é nome próprio, é a condição de um rei. Não fala o nome desse rei. E aí esse Abimeleque, como se fosse faraó, ele era um homem que buscava o que é certo. E Deus fala assim: devolve a mulher. Devolve a mulher dele. Deus tem protegido tudo que Ele tem dado para nós. Aleluia. Sim ou não?
Ele tem protegido. E o que é de Deus permanece. Porque o que não é de Deus vai embora mesmo. O que é de Deus permanece. O que não é vai embora. E Deus falou assim: restitui. Vai, devolve a mulher dele lá. Devolve, porque por causa dessa mulher você já está morto, tá? Você já está morto. Te digo uma coisa: se você não restaurar e não restaurar a mulher dele e não restituir, vai morrer você com toda a descendência. E não, tudo que você tem, vai acabar tudo. Então Deus abençoa o servo de Deus. E quem amaldiçoa o servo de Deus é amaldiçoado. Deus, Ele tem protegido eu e você. Quem entende isso, irmão? O diabo, sinceramente, olha para cá. O diabo está mirando você. O diabo tem uma arapuca prontinha para acabar com você. Pastor, o senhor está profetizando? Não, eu estou falando a Bíblia. O diabo tem um laço de passarinho armado contra a tua vida. Pastor, verdade? É. E quando é que vai acontecer uma coisa assim? Todo dia ele arma um laço para você. Você é entregue à morte todo dia. Mas pastor, todo dia? É, todo dia. E todo dia Deus tem calado a boca do diabo. Todo dia Deus tem restaurado a tua casa. Todo dia Deus tem te livrado da morte. Deus foi lá e falou: Abraão, esse negócio aqui não cabe mais para você. Você errou, você deu brecha, o diabo levou a mulher. Mas deixa que eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus. Eu tenho uma promessa na tua vida. Irmão, eu estou casado até hoje porque Deus tem plano. Eu estou aqui como pastor porque Deus tem plano. Você está dentro dessa igreja aqui porque Deus tem plano, irmãos. Você ainda está casado porque Deus tem plano, meu irmão. Deus tem plano de te engrandecer. Glória a Deus. E Deus fala: diabo, esses aqui são meus queridos. Esse aqui é queridinho meu. Levante a mão, os queridos do Senhor. Deus gosta de você. Deus tem algo muito poderoso na tua vida, meu irmão. E mesmo nós sendo errados, errantes nos nossos caminhos, Deus tem nos preservado. O diabo, como um leão, fica tentando tragar, mas nós não somos tragados, porque Deus tem posto sobre ele a mão do Senhor mesmo. Sai daí, diabo. E o que você ainda roubou dele, vai devolver. Eu te digo, o diabo vai fazer de volta tudo que ele levou. O diabo pode até levar uma coisinha nossa para nossos erros, mas vai voltar tudo. Deus vai restituir tudo 7 vezes mais. Quem crê, diga amém. Você recebe isso, irmão? É só você ser profeta. Deus fala assim: esse moço é profeta meu. Esse aí é profeta. Não mexe com ele não. Porque se você mexer com ele, você está mexendo comigo. E eu te digo uma coisa: se você não devolver a mulher dele, você vai, eu vou destruir você, vou matar você, vou arrancar tudo que você tem. Deus disse: abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Deus tem guardado muito eu e você. Aleluia. Você devia ficar muito contente, meu irmão, de acordar cedo, viu? Você devia ficar muito contente de montar dentro de um carro, no ônibus, no coletivo, ir na farmácia, qualquer coisa e voltar para casa em paz, sabia? Você devia ficar muito contente de comer um peixe e enroscar um espinho desse tamanho na cobela. Viu? Aleluia! Você devia ficar muito contente de passar um chão liso e ir cair. Ou cair não dá nada. Quantos escorregados que eu já caí? Um ano. A minha esposa, só contar, só contar. Quem quer contar coisa ruim? Não, vou contar. A minha esposa ficou 5 dias como comandando a UTI no São Vicente, como a enfermeira geral. Minha esposa, ela não trabalhava na UTI, ela trabalhava na cirúrgica 2.
trabalho cirurgicamente. Mas como a enfermeira chefe lá saiu, ela foi para lá. E ela cuidou essa semana ela cuidou da cirúrgica da neuro. Ela cuidou da neuro e só abre a cabeça na turma, sabe? Só faz operação de cabeça. Eu sou Vicente. E na UTI. Eu fiquei na UTI, minha esposa via lá o leito que eu ficava lá. Ai, irmãos, eu não vou contar detalhes, tá bom? Porque a turma não vai dormir. Ninguém vai dormir. Eu vou contar só um negócio só. Um rapaz de 24 anos de idade caiu em casa. E existe um termo que é cair da própria altura. É um termo que eles usam. Cair da própria altura, quer dizer, não subiu nem um banquinho, nem numa caixote, não subiu de nada. Da própria altura caiu bateu a cabeça. Da própria altura, bateu, caiu a cabeça, bateu a cabeça. Morreu ontem, 24 anos. E assim entra gente naquele hospital neuro, na parte dos neuro, de bater a cabeça, irmão. Está aqui, ó, ficou tudo, pá. Morreu. Irmão, se vocês soubessem como eu já andei de bicicleta, parecia um retardado. Como eu andava de moto, parecia um louco na rua, parecia que estava perdendo hora, irmão, do velório do meu pai. Irmãos, e Deus tem guardado eu e você. Deus tem guardado a igreja. E você vai ser muito abençoado. Quem crê nessa palavra de Deus aqui? E olha só, para mim encerrando. Deus falou com ele, falou ou não falou? Então no verso 9 diz assim, verso 8: levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou todos os seus servos e falou todas as palavras de seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque e Abraão e disse: que nós fizeste? Que nos fizeste? Em que pequei contra ti para trazer sobre mim o meu reino, tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deveria ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tens visto para fazer tal coisa? E disse Abraão: porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E na verdade é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe. E veio ser minha esposa, minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: seja esta a graça que me farás em todo lugar onde viermos. Dize de mim: é meu irmão. Então, diga obrigado. Verso 14, então tomou Abimeleque o que, irmãos? Ovelha, vaca, servos, servas, e os deu a Abraão. Restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: eis que minha terra está diante de ti e tua face, habita onde for aos teus olhos. E Sara disse: vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que elas te sejam por teu véu dos olhos, para com todos que contigo estão, até para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus, quem? Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente as madres na casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Então Deus transformou a maldição lá em bênção, porque Ele abençoou Abraão. Quando Ele abençoou Abraão, Deus abençoou Abimeleque, todos da casa dele. Então, irmãos, eu digo para você, Deus vai honrar a mim e a você. Deus só honra quem ouve o Evangelho. Abraão mudou a vida dele quando passou a ouvir o Evangelho. Mesmo errando, Deus abençoou ele. Mesmo ele sendo vítima de pecados que ele mesmo cometeu, Deus reverteu, porque Deus preserva aqueles que ouvem o Evangelho. Deus tira a maldição
e põe bênção. Cada culto que você vem é uma maldição que Deus está quebrando. É uma coisa que Deus está corrigindo de erro que a gente fez lá atrás. Deus está corrigindo a nossa rota. Deus tem corrigido os nossos erros. E eu digo, a cada levante do diabo, espera que depois tem muita bênção para você receber. Amém? Só não pare de ouvir o Evangelho. Viu? Porque Deus chegou quando Abraão perdeu a fé, Deus foi lá e pregou o Evangelho de novo para ele. Deus veio e falou, vamos fazer um concerto, vamos fazer... Toda vez que Deus fala, é Evangelho. E Deus vem falar comigo, com você. Feche seus olhos. Põe a mão no seu coração. Diga, eu estou recebendo as bênçãos de Deus, porque eu estou ouvindo o Evangelho. Senhor, perdoa os meus erros, livra-me do meu pecado. O meu passado não vai condenar o meu futuro. Senhor, eu quero te obedecer, e em nome de Jesus eu desejo a bênção de Abraão. Assim como o Senhor abençoou Abraão, foi misericordioso, transformou as maldições em bênçãos. Assim como o Senhor enriqueceu Abraão, me abençoa, Senhor. Essa bênção está sobre a minha vida, porque Jesus Cristo morreu para garantir essa bênção em mim. Amém? Fica de pé agora, meu irmão, com os olhos fechados. Aleluia! Hoje você veio ouvir a palavra de Deus, e você está saindo aqui hoje debaixo de restituição do Senhor. Talvez você chegou aqui e com um grande problema em casa, um erro que nós temos consciente, sabemos dele, temos consciência, mas você veio ouvir o Evangelho. Você veio ouvir o Evangelho. Toda vez que você vem ouvir o Evangelho, Deus conserta e faz um novo conserto em você. Deus conserta as coisas que Ele faz. Deus tem a bênção de Abraão. Quem tem a bênção de Abraão recebe a misericórdia do Senhor. Quem tem a bênção de Abraão, ainda que tem luta dentro de casa, Deus restitui a casa. Quem tem a bênção de Abraão, sai com a mão abanando, mas volta rico, cheio de gado, cheio de ouro e prata. Quem tem a bênção de Abraão, tem o Senhor por Deus. Quem tem a bênção de Abraão, vai caminhar em vitória, e quando morrer, vai herdar o céu, irmãos. A maior possessão do homem é a Canaã celestial. Deus vai cuidar de você e da tua família. Deus vai cuidar dos seus netos e bisnetos, dos seus filhos que cuidam do Senhor. Levante a mão para você e diga: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou falho, mas eu te peço perdão, e eu aceito Jesus como o meu substituto. Ele levou sobre si toda a maldição, para que essa bênção de Abraão chegasse até mim. E eu sou abençoado. Eu sou tão abençoado que eu me transformei em uma bênção. Eu sou uma bênção. Sei que não sou perfeito e que não ando direto na presença de Deus, mas eu quero a vontade do Senhor em mim. Senhor, tira a maldição, tira o demônio, tira o Abimeleque, tira o faraó, tira do meu caminho, Senhor.
abençoado. Você é o que, irmão? Você é o que? Profetiza aí, você é abençoado. Você é abençoado porque você tem a bênção de Abraão. Você tem a bênção de Abraão. E quem abençoa você, Deus vai abençoar também. E quem se meter contrário a você vai se lidar com Deus. Deus cuida de você. Amém? Fecha os olhos que agora eu vejo o Senhor. Eu vejo o Senhor repreendendo o Abimeleque agora. Não é eu e nem você que vai repreender o demônio, mas é o próprio Deus que vai agora repreender esse demônio. É o próprio Deus que vai aparecer lá no faraó e falar: vai, sai do caminho desse homem, solta do casamento dela, solta. O diabo já planejou destruir de alguma coisa, de alguma forma. Era para você já estar preso ou morto. O diabo já planejou destruir tudo que você tem. Mas eu quero te dizer que hoje é o dia de Jesus quebrar com a obra do diabo. E não vamos ver a obra do inimigo sendo desfeita agora. Fecha os olhos. Senhor, meu Deus e Pai, eu não posso ir contra o demônio, mas eu posso usar a autoridade do demônio. E é do teu nome que eu vou ordenar agora que esse demônio que entrou na casa desse irmão pela brecha da mentira, pela brecha, meu pai, da falta de fé, pelas brechas que nós damos, o diabo entra e age na casa, age no trabalho, age para destruir o projeto de Deus. Mas eu ordeno agora, Senhor, envia os seus anjos para repreender esse demônio, envia os seus anjos para desfazer essa obra do mal. E é no nome de Jesus que eu declaro agora: espírito imundo, em nome de Jesus, solta dessa casa, solta no marido dela, solta no filho dele, solta no trabalho, solta na vida seguinte, solta agora, em nome de Jesus. E tudo que você levou, devolve agora, demônio, tudo aquilo que você levou dessa pessoa, devolve agora, em nome de Jesus. Eu quero tudo de volta, eu quero tudo de volta, em nome de Jesus. Pega tudo que é céu, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Sai. Põe a mão na cabeça, diga: eu tenho a bênção de Abraão. E eu não vou aceitar nenhuma maldição sobre a minha vida. Eu estou liberto pelo sangue de Jesus. Amém? Você toma posse da restituição? Está ligado à restituição? Em nome de Jesus. Deus vai honrar você, os seus servos, os seus animais, as suas finanças. Tudo que está relacionado ao teu nome vai ser abençoado. E o diabo está tirando a mão dele agora, porque o Senhor tomou a frente. Amém, irmãos? Porque você nasceu para brilhar, irmão. Você é luz. Você nasceu para ficar no alto. Deus vai te engrandecer cada dia mais. E toda vez que Deus promete uma coisa, o diabo vem, né, irmãos? Ele vem. Mas por um caminho vem, por 7 ele foge. Então anda na presença do Senhor. Ouve o Evangelho para você vencer as fases ruins. Porque ninguém vai anular isso na tua vida. Deus tem uma obra com você. Olha o Senhor e diga: Deus tem uma obra que não vai parar na tua vida. Aleluia! Quem crê, diga glória a Deus, aplauda a Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Você é filho de Abraão, irmão. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Oh, glória a Deus! Tira de mandaia. Glória a Deus! Nosso pai é Abraão. Aleluia! Pode sentar-se, irmãos, em nome de Jesus.